Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Não se pode deixar de notar as mudanças que estão ocorrendo globalmente com rapidez e frequência alarmantes. Em uma escala sem precedentes na história do nosso mundo, geograficamente, climaticamente, financeiramente, socialmente e moralmente, mudanças de proporções sísmicas estão ocorrendo. A crise da dívida na zona do euro está se tornando assustadora, engolindo cada vez mais países, ameaçando a economia do mundo inteiro. A instabilidade na África e no Oriente Médio e as revoltas populares que já derrubaram líderes que pareciam invencíveis e detinham o poder com mão de ferro estão se espalhando a um ritmo preocupante. A preocupação de muitos países com as mudanças climáticas e as supostas consequências de longo alcance, destacadas pelos cientistas, deixaram milhões com medo quase paralisante em uma sensação de desespero e desesperança. Guerras, fomes, violência, o aspecto sombrio do terrorismo, tsunamis, terremotos, enchentes. Começamos a nos perguntar, e agora? Muitos temem que o mundo esteja fora de controle em direção à destruição e não há ninguém que pareça ter o poder de parar o espiral descendente. Parece que cada dia que passa, adiciona a sua conta de tristeza ao dia anterior e a esperança é escassa. O que aconteceu com todas as provisões ou previsões que estamos melhorando e o homem está se aproximando inexoravelmente da utopia? A ciência nos tornou livres, ela nos dará todas as respostas e podemos rejeitar com confiança a autoridade do Todo-Poderoso ou não podemos? Não importa o quanto os homens tentam fingir que Deus não existe, muitas dúvidas surgem na mente de muitos de que talvez tenhamos ido na direção errada e precisaríamos reavaliar sua posição atual. Existe algum lugar ou alguém a quem possamos recorrer para obter respostas? Ou devemos navegar bravamente nos densos nevoeiros da ignorância e da rebelião em direção a um futuro incerto? A Bíblia Sagrada, a palavra inspirada de Deus, contendo verdades eternas do próprio Criador, lança luz sobre o futuro deste mundo e o destino de cada ser humano neste globo giratório. Isto nos lembra claramente que o próximo grande e importante evento é o retorno do Senhor Jesus. É isto que a Bíblia assevera, afirma. Ele já esteve aqui antes. É um fato historicamente atestado, além de qualquer dúvida, que Jesus, o Nazareno, como eles desdenhosamente se referiam a ele, viveu neste mesmo mundo por mais de 30 anos e morreu fora de Jerusalém, em um lugar chamado Caveira. Ele veio por uma razão específica: promover salvação para toda a humanidade, para fornecer uma maneira de escapar do julgamento inevitável que nossos pecados incorrerão se não forem perdoados antes da morte, antes da nossa morte. Isso só poderia ser realizado por sua morte, pela morte do Senhor Jesus, quando ele assumiu a responsabilidade por nossos pecados e suportou lá naquela cruz a penalidade que merecíamos.
A Bíblia diz que ele, o Senhor Jesus, Cristo, ele mesmo levou os nossos pecados em seu próprio corpo sobre aquele madeiro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, a Bíblia também diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Deus ficou satisfeito com a morte do Senhor Jesus e, portanto, resta para nós confiar nele, fé nele, como nosso Salvador pessoal e depender somente de seu sacrifício para obter aceitação com Deus. Todos os eventos que estão ocorrendo atualmente são um alarme ou um alerta do próprio Deus de que o retorno de Cristo é iminente e, em um momento, milhões serão arrebatados deste mundo. Esses eventos não são meras coincidências que podem ser facilmente explicadas. Você deve se preparar para este grande evento com toda urgência. Muitos desconhecem o que vem a seguir e temem o que vai acontecer por causa da ignorância e incerteza, mas você não tem desculpa, você que está me ouvindo. O Senhor Jesus, você está ouvindo que Ele morreu por você. Ele vai voltar. Ele vai levar os salvos para o céu. Você ficará aqui se não for salvo para o julgamento. A Bíblia diz, portanto, o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, portanto, estáis vós também apercebidos, porque a hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Ele falou, está registrado, isso em Mateus capítulo 24, versículo 44. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes sobre a finalidade da vinda e da morte do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, porque foi subindo como renovo perante ele. O renovo é o Senhor Jesus, está subindo perante Deus, está falando do seu nascimento aqui neste mundo. Como raiz de uma terra seca, só ele tinha vida. Todos estavam mortos em ofensas e pecados. Não tinha beleza nem formosura, e olhando para nós, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Está falando da cruz. Moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora falando de nós, ele diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Essas palavras estão no capítulo 53 de Isaías. Eu li o versículo 2, o 3, o 5 e o 6. O apóstolo Pedro, nesta mesma linha, disse de Cristo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e guia das vossas almas. 1 Pedro capítulo 2, nos versículos 24 e 25. O Senhor Jesus apresentou o único caminho para chegar a Deus, o Pai, e com isto ele destituiu, descartou, afastou todos os outros, sejam as boas obras, o dízimo, o batismo, as orações, o jejum, a moralidade, a guarda da lei. O Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. E o apóstolo Paulo disse, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. O Senhor Jesus falou de uma condenação eterna para aqueles que negligenciam a salvação de Deus, deixando que outras coisas os levem a adiar este assunto
e desta forma os fazem errar no caminho e destino. Ele disse: e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, e seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Isso está falando da consciência da pessoa. A pessoa no lago de fogo vai estar corpo, alma e espírito consciente. Ele continua dizendo: e se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Isso estão em Marcos, capítulo 9, do versículo 43 a 48. Os tímidos e os fracos, ou seja, aqueles que têm medo de tomar a decisão pela salvação, serão lançados no lago de fogo. A Bíblia diz: quem vencer herderá todas as coisas. E eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículos 7 e 8. Portanto, você que me ouve, saiba de uma coisa: se você partir desta vida sem a salvação, com certeza, tão certo como você está me ouvindo agora, você vai abrir os seus olhos no inferno. Seu corpo vai ser sepultado. Mas a verdadeira pessoa, a sua alma, o seu espírito, partem desta vida para a eternidade com apenas dois destinos: céu ou inferno. Não existe reencarnação. Você aceitando este fato ou não, a Bíblia é clara que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. A pessoa morre apenas uma vez. Não existe, a Bíblia não fala em reencarnação, fala de ressurreição, que são coisas diferentes. Ressurreição é a pessoa voltar para o seu mesmo corpo e ressuscitar a mesma pessoa no mesmo corpo. Reencarnação, existe várias linhas de pensamento que as pessoas, os espíritos, ficam vagando no ar, vagando em alguma esfera espiritual, mas como não foram boas, elas voltam para esta vida e reencarnam. Pode ser numa pessoa, tem aquela linha que diz que volta como um outro ser humano, como também pode reencarnar em qualquer outra coisa, até num animal. Tem lugares que eles não sacrificam os animais, porque pode ser um parente seu, ou qualquer outra pessoa importante que precisa cumprir aqui neste mundo o que faltou na sua vida anterior. Isto é bobagem. A Bíblia não apoia isto, não tem nenhuma parte na Bíblia. Alguns citam que há um versículo da Bíblia que o Espírito volta a Deus que o deu. Volta no sentido que Deus não tem um monte de espírito guardado à sua volta para, enfim, mandar de volta para a terra. Volta para Deus no sentido que é Deus que define para onde a pessoa vai depois desta vida, céu ou inferno. Aqueles que foram salvos por meio do plano de salvação que Ele preparou para nós, Ele recebe no céu. Agora, aqueles que não aproveitaram da salvação que foi preparado pelo seu Filho, Ele envia esta pessoa para o inferno, a alma e o espírito no inferno. Um dia esses pecadores vão ressuscitar e vão comparecer diante do grande trono branco, que está registrado em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. E ali, corpo, alma e espírito, essas pessoas vão ser lançadas agora no lago de fogo. Lá vão ser julgadas e elas vão receber um castigo conforme os seus pecados. Hoje no inferno, as pessoas sofrem de igual maneira. Talvez exista um sofrimento maior ainda do que o inferno.
o lago de fogo, onde então as pessoas vão sofrer segundo o julgamento do Senhor Jesus, das suas vidas aqui, vão ser lançadas no lago de fogo por Ele. Leia Apocalipse capítulo 20, versículos, a partir do versículo 11, e tenha clareza. Se você não é salvo, você está indo para o inferno agora, e de lá sairá só para receber o seu corpo, no juízo final, para de lá ser lançado no lago de fogo. Será que você quer isto para si? Deus não quer. A Bíblia diz, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas note, quem não crê já está condenado, ou seja, você não precisa praticar mais nenhum pecado para ser condenado por Deus. Deus só espera que você seja salvo porque você já está condenado. Você precisa da salvação hoje, agora. E é possível, pela fé. Esta fé não é um processo de fé. É uma fé única depositada naquele Salvador que morreu por nós. E a Bíblia diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. Imediatamente. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.